Estamos de volta nesses episódios de A Bíblia para você, ainda estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje nos cabe falar sobre uma grande porção dessa carta. Nós vamos tentar resumir em alguns poucos versículos, mas é do capítulo 4, do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 21. Então nós vamos pegar algumas lições mais importantes de toda essa passagem. E eu vou ler alguns versículos e outros eu vou deixar para que você leia. Então, a partir do capítulo 4, versículo 17 em diante, diz o seguinte: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Essa palavra é muito importante. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscências quer dizer desejo intenso, ardente do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aí, ele fala para nós, e depois nós vamos continuar em outros versículos. Mas uma palavra muito interessante aqui que ele usa é essa dureza de coração. Na verdade, a palavra aqui no original é poroses. Poroses era uma indicação de uma pedra muito forte. Ele está falando o seguinte: olha, essas pessoas que praticam iniquidade, praticam impureza, têm os seus corações endurecidos. Olha só que verdade que Paulo está falando. O pecado endurece. O pecado tira a sensibilidade do coração do ser humano. Vamos ver a nossa própria vida. O que era errado, às vezes, algum tempo atrás, e você achava um absurdo, foi se passando o tempo e você foi cometendo os pequenos delitos e aquilo já não era tão errado para você. E quem sabe hoje nós estamos buscando justificativas para tornar os nossos erros acertos. Ou seja, o nosso coração perde a sensibilidade para o que era errado. Há, por exemplo, choque de gerações. Quantas vezes nós olhamos para os nossos avós e falamos: isso é bobagem, isso é coisa da geração anterior. Mas nos esquecemos que muitos dos valores das gerações anteriores continuam sendo valores válidos para o dia de hoje. Eu não estou aqui julgando quais eles, mas estou falando que nós temos que fazer essa análise, que o tempo pode passar, a sociedade contemporânea pode trazer novos valores, mas nenhum deles pode suplantar os valores cristãos. Por isso que ele fala: cuidado, porque o pecado traz dureza ao coração. Hoje mesmo, em um atendimento pastoral, eu estava conversando com uma pessoa que infelizmente teve contato com diversas drogas na sua vida, desde a sua adolescência até a sua juventude. E ele falou: olha, pastor, eu não comecei diretamente na droga mais pesada. A gente vai fazendo pequenas experiências, pequenas concessões. Ele falou assim: tudo começou comigo na bebida. Eu perdi o controle na bebida alcoólica. E então eu procurava algo mais. E quando eu estava embriagado, me ofereciam e eu sempre aceitava. Em sã consciência, na sua lucidez, ele não aceitava. Mas depois que ele passava por mais um degrau de inconsciência, então ele aceitava coisas mais fortes. E assim foi a sua escalada para as drogas mais fortes. Ou seja, o seu coração começou a perder a sensibilidade. O pecado é assim. A palavra do Senhor diz sobre o sobrinho de Abraão, chamado Ló. Quando Abraão e Ló ficaram muito ricos, eles tiveram que se separar por causa do pasto para o seu gado, ovelhas, o rebanho. Então, Abraão convida a Ló a escolher. Ele escolhe a campina mais verde, a mais bonita, e deixa o tio, com o solo rochoso. Mas mesmo assim, Abraão, ele prosperou. Mas o fato é que Ló não escolheu só a campina. Perto daquela campina vasta, verde, muito fértil, havia duas cidades, Sodoma e Gomorra. Quando você lê o texto, você vê que Ló faz uma caminhada
progressiva em direção a Sodoma e Gomorra. Cada um dos capítulos fala, então Ló armava as suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. Ele foi se aproximando daquelas cidades que eram promíscuas, totalmente promíscuas do Velho Testamento. Ele vai se aproximando. Não é uma viagem só. São pequenos passos, até chegar num dos capítulos que ele já mora em Sodoma e Gomorra e ele era uma das autoridades dessas cidades promíscuas. Ou seja, onde aconteceu o deslize de Ló? Nessas pequenas concessões. Seu coração foi endurecido. Cabe-nos uma reflexão aqui para analisarmos a nossa vida, aonde temos deixado nosso coração se endurecer. Quem sabe ontem você se sensibilizava com uma reportagem, você se sensibilizava com alguma pessoa falando com você, hoje você já não se sensibiliza muito, porque o nosso coração, infelizmente, está aí enlaçado pela dureza do engano, do pecado, do poroses, dessa pedra, dessa petrificação dos corações. O pecado nos torna insensíveis. Versículo 19, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, cuidado, porque o pecado tira a sensibilidade do coração. Quando nós conversamos com alguém que está mergulhado no pecado, você vê como é difícil. E não é a sua fala, por isso que a conversão é pela ação do Espírito Santo de Deus, para que quebre esse coração de pedra e realmente faça algo novo nessa vida. Daí ele vem falando não só do coração, como nós bem analisamos aqui, do coração petrificado, mas ele também vem falando agora dessa metáfora muito interessante, dessa figura de linguagem, falando do velho homem e do novo homem. Ele usa como se eu pudesse tirar essa capa do velho homem e me revestir de um novo homem. Isso me faz uma referência clara quando Jesus está conversando com Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 3, quando Nicodemos, esse membro do Sinédrio, ele estava ali com alguns questionamentos e ele vem trazer algumas perguntas em nome de outros colegas dele que também queriam saber quem que é esse tal de Jesus. E quando ele vai fazer perguntas para Jesus, Jesus imediatamente vira para Nicodemos e fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Daí Nicodemos fala, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? Daí Jesus fala assim, não, você não entendeu, você precisa ser refeito. A palavra ali no grego não era reproduzir alguma coisa, alguém possa reproduzir, eu posso fazer um desenho e você reproduzir esse desenho. Não era isso. É o seguinte, só a pessoa que fez o primeiro desenho pode refazer, ou seja, Jesus está falando o seguinte, aquele que te criou, só ele pode te regenerar. É isso que nós precisamos, esse despir do velho homem tem que ser seguido do revestir do novo homem. Então é como se eu pudesse tirar essa capa do meu coração, se eu pudesse quebrar essa pedra que envolve o meu coração, se eu pudesse tirar tudo isso que está petrificando as minhas emoções e sentimentos, tirando esse velho homem, são hábitos velhos, antigos, pecaminosos. Ou seja, há sim um componente que cabe a mim e a você largar velhos hábitos. Quem sabe você e eu precisamos abandonar hábitos pecaminosos que Deus tem nos revelado dia após dia, mas nós não fazemos isso. Às vezes as pessoas acham que vão sentir um arrepio, vão sentir um anjo vai aparecer dentro de você e fala, para com isso, sai daquele grupo de WhatsApp, pare com aquilo, não vai acontecer isso. Está falando aqui, é simples, obedeça a palavra de Deus. Né? Arranca essa capa, vai despindo-se desse velho homem, despindo-se desses velhos hábitos. Nós temos que fazer uma análise da nossa vida. E ele fala, ao mesmo tempo que você vai despir-se do velho homem, você vai se revestir no novo homem pela essa capacitação que Deus nos dá. Então é muito lindo quando ele fala, vos revistais o novo homem, criado segundo Deus. Esse novo homem não é um homem que você vai aprender hábitos em livros. Não é um homem que você vai desenvolver pela sua própria capacidade. É criado em e segundo Deus. Daí ele fala em justiça, retidão, procedentes de verdade. Justiça, retidão, verdade. Palavras que só tem Deus. Deus que pode nos dar justiça, retidão e verdade. Daí no versículo 25 em diante, que eu não li, ainda do capítulo 4 de Efésios, ele vai falar sobre essa lista de ações que nos levam à vida de santidade. Ele fala algumas características, mas eu vou ler o versículo 25 para que a gente entenda o ponto aqui dele. Ele fala, por isso,
deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha só, ele fala da mentira, ele vai falar sobre outros pecados para que você largue, para que você os deixe. Ele está colocando exemplos práticos de como se despir do velho homem. Olha só, por que eu vou deixar a mentira? Por que eu vou começar a falar a verdade? Para que eu abençoe o próximo. Num dos vídeos aqui, dessa série da Bíblia para você, nós estamos falando que a vida cristã não se resume numa barragem que você guarda todas as verdades para si, mas se resume a um rio que flui bondade e misericórdia sobre sua vida para alcançar o próximo. Vida cristã tem o objetivo de abençoar o próximo. Aqui, o apóstolo Paulo está falando isso. Por que você se para de fazer coisas ruins? Não só em benefício próprio, mas principalmente para o benefício do outro. Falando a verdade para o próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Nós falamos a verdade porque queremos abençoar as pessoas. Daí ele fala ali no versículo 28, no final, a fim de acudir ao necessitado. É para o outro, não é para si mesmo. No versículo 29, ele fala, tudo isso eu faço para a boa edificação do próximo. Eu tenho que edificar as pessoas. No finalzinho ainda do versículo 29, para que transmita graça aos que ouvem. Olha só, todo o objetivo é o próximo e não só a si mesmo. No versículo 32 ele fala, antes, sede uns para com os outros, de novo, uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, essa relação, né, de reciprocidade, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, essa lista de santidade não é para que eu seja uma pessoa melhor, para que, né, eu tenha criasas como anjo e seja santo, não, é para abençoar as pessoas. O cristão, ele muda de vida em gratidão a Deus, em resposta ao que Deus tem feito na sua vida, nessa relação com Deus, mas para se expressar nessa relação com as pessoas. Essa é a ideia. Ou seja, a mudança é para alcançar o próximo, sempre para alcançar o próximo. Essa é a palavra que o cristão tem que abençoar e conjugar muito bem. Próximo. Agora você pode perguntar, mas quem é o meu próximo? O próximo é aquele pelo qual as suas ações são sentidas. O próximo é aquele pelo qual você pode fazer algo por. O próximo é aquele que você sabe no seu íntimo que se você tiver uma ação, essa pessoa vai ser alvo dela. Não importa se você sabe o nome, a origem, para onde ele foi, para onde ele vai, qual que é a história dela, se ela for seu próximo, se ela for alvo das suas ações, se ela for um resultado de alguma ação sua, ela se chama próximo seu. Existem os próximos mais próximos de nós, que são as pessoas que estão no nosso caminho todos os dias. Mas também existe aquele próximo que nem mesmo o nome dele nós vamos saber, mas não deixa de ser nosso próximo. Capítulo 5 em diante, ele fala, olha, agora que vocês despiram-se do velho homem, agora eu vou ensinar vocês a se vestirem do novo homem, segundo Deus. Agora ele fala, bem claro, versículo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus. Imitem a Deus. Olha só, como filhos amados. Ele faz essa relação de imitar com paternidade. Né? Se você é pai ou mãe, você sabe que em certo momento seus filhos vão olhar para você como referencial. E se existe um anseio no coração do ser humano, é de referenciais. Na verdade, eu não vou nem falar anseio. O ser humano precisa e sempre terá referenciais na sua vida. Sejam eles bons ou ruins, todos nós precisamos de referenciais. A nossa oração é para que eles sejam referenciais saudáveis, né? E de preferência cristãos. Mas o filho, a filha, o primeiro referencial que ele tem de vida é o pai e a mãe. Geralmente você vê crianças pequenas, como as meninas, por exemplo, indo no armário, né, nas gavetas da mãe, pegando salto alto, tentando andar de salto alto na casa. Você vê os meninos querendo ter contato com os pais, geralmente querendo medir forças, querendo jogar um futebol, fazer todas as peripécias que crianças fazem, no sentido de se igualar à sua referência, ao seu pai, à sua mãe. Ou seja, ele fala, sede imitadores de Deus. Eu e você temos que olhar para Deus e imitá-lo. Mas como imitar Deus se ele é transcendente? Nós temos que imitar o Deus encarnado. Jesus. Jesus é nosso alvo. Sede, pois, imitadores de Deus. Qual o exemplo que ele deu? Qual o modelo que ele nos deixou? Jesus Cristo. Quando olhamos para as atitudes de Jesus Cristo, nós deveríamos nos assemelhar a elas. Deveríamos buscar elas.
Tem um livro muito antigo, muito propício para citar nesse momento, é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Pense nisso. Em seus passos, o que Deus falaria para essa pessoa? Nos meus passos, o que Jesus Cristo faria nessa situação? Como ele pensaria? Como ele reagiria? Quem sabe, antes de você tomar uma atitude, vai te evitar que aquela atitude se transforme num pecado se você imaginar, se Jesus estivesse aqui, ele faria isso. Se Jesus pudesse clicar nesse site, ele clicaria. Se Jesus pudesse fazer isso com a pessoa, ele faria. Isso daria glória a Deus, ou seja, sede meus imitadores. Na verdade, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é mimesis. Essa ideia de imitação, imitar. Na oratória dos gregos, e ele está falando ali para o pessoal da Grécia, na oratória dos gregos, eles tinham que fazer o estudo, a imitação, a cópia dos grandes oradores da época, até se tornarem perfeitos, usarem como referência. Nós estamos falando de referência de novo. Ou seja, Deus é a minha referência, Deus é o meu alvo, eu preciso imitá-lo até na constância, na perseverança, até que aquelas atitudes sejam as minhas atitudes também e eu venha assimilar tudo isso. Por isso o cristão deve imitar o amor e o perdão de Deus, porque ele fala, sede, pois, imitadores de Deus, versículo 1 do capítulo 5. Versículo 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Está falando de perdão. Ou seja, duas grandes palavras que nós temos que imitar, amor e o perdão. Nós temos que amar as pessoas, assim como Cristo amou. É um amor incondicional, um amor que não depende da condição que a pessoa esteja ou do que ela tenha feito para você. E perdoar as pessoas em toda e qualquer circunstância. Desafios para mim e para você. Imitar a Cristo. Vamos analisar nossa vida? Olha para você mesmo. Será que amor e perdão têm sido uma máxima na sua vida? Será que você tem aprendido a perdoar as pessoas? Será que você tem aprendido a amar as pessoas? A palavra do Senhor diz, do que vale amar o seu amigo? Né? Faz bem. Agora ele pede, vão e amem o seu próprio inimigo. Do que vale realmente só termos uma boa convivência e não demonstrarmos perdão genuíno? Perdão e reconciliação. E ele começa ali no versículo 3 em diante, falando sobre obras das trevas, fruto da luz, mais uma vez mostrando essa dicotomia entre o velho homem e o novo homem. Muitas vezes existe isso na nossa vida, essa luta das trevas e do espírito, da carne e do espírito, das trevas e da luz, dentro de nosso coração. Há uma luta em nós, por isso que nós temos que vencer essa luta com leitura da palavra, oração, jejum, com a união, o discipulado da igreja na nossa vida, na comunidade dos santos, daí nós vamos vencer, vamos sair vencedores. Do contrário, vamos sair perdedores. Existe essa luta. Ele fala ali sobre impureza, toda sorte de impurezas, ele vai falar várias coisas. Ele fala, se sois filhos da luz, andai como filhos da luz. Ele fala, não tem como andar de forma diferente. E ele vai falando sobre isso tudo, até chegar no versículo 18, encerrando essa passagem, ele fala, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando-os de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, mais uma vez, no temor de Cristo. Agora ele fala sobre duas características, o vinho e o Espírito. Bom, ambos controlam a vida de alguém. Tanto o vinho, quando você o toma demais, ele vai controlar a sua vida. Assim como o Espírito, quando você está cheio do Espírito, ele também controla a sua vida. Só que o vinho leva você para fazer coisas terríveis, leva você para a morte, para a destruição. O Espírito te leva para a vida, te leva para a construção, para a edificação. Ele fala o seguinte, ó, assim como o vinho pode te controlar, o Espírito também pode. Mas um levará você para a perdição e outro te levará para a vida. Ele fala, mas enchei-vos do Espírito. É um mandamento. Enchei-vos, busquem o Espírito,
clame para que Deus o transborde, para que Deus enche o seu coração, para que daí você seja capaz de entoar salmos, cantar hinos, cânticos espirituais, em vez da murmuração, em vez da mentira, você vai começar a louvar o Senhor, você vai dar graças ao Senhor, em vez de ficar um reclamão da vida aí, e ao nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros, você vai entender que você não é independente uns dos outros, mas que você tem que se sujeitar uns aos outros e viver a igreja, viver a comunidade, viver o que todos os textos que nós citamos aqui falam, um para o outro, um cristianismo que alcança o próximo e o abençoa. Uau, muitas verdades aqui também. Foi bem corrido, porque nossa programação é essa, mas eu convido você agora a ler mais uma vez, se aprofundar, faça as suas próprias anotações, anote aí as palavras que lhe destacaram e que você possa mergulhar mesmo nessa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que é o inspirador do coração do apóstolo Paulo para escrever essa carta, vai inspirar o meu e o seu coração também, para que possamos compreender mais e mais. Amém? Quero orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra rica. Obrigado, Pai, porque nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus podemos nos despir do velho homem e nos revestir desse novo homem, desse caráter em Cristo Jesus, imitando as atitudes de Cristo, espelhando o caráter de Cristo também em nossa vida e nessa sociedade. Que possamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo e as atitudes de Jesus Cristo, a ponto de transbordarmos do Espírito, a ponto de podermos cantar louvores, entoar cânticos, sujeitarmos uns aos outros e, acima de tudo, entregarmos gratidão por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? E querida, até o próximo episódio de A Bíblia para você.